Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente troco aqui BBAS, gravo para vocês no dia 13, onde o BBAS, que era esse panfleto recente da minha intro dos vídeos, fazia parte da agenda DataCort, né? Pois bem, esse vídeo aqui está sendo gravado dia 13, mas muito provavelmente será postado no dia 14, pessoal. No dia 14 tem a Dexco, a antiga Duratex, que está no portfólio da Itaúsa, vai distribuir R$ 1,11. Então essa é a novidade. Logo após amanhã já vou ter que trocar aqui o meu cenário, porque sim, temos novas datas bases e o mês de dezembro é o mês dos dividendos, né? Então tá bem interessante aí para você que gosta dessa estratégia, ficar atento aqui no canal. Todos os dias eu estou lançando as análises e as datas bases das principais ações que pagam dividendos, tá? Que tem DataCort. Bom, pessoal, esse é o vídeo mais opinativo aqui do canal, é o nosso resumo semanal, é o vídeo que sempre está nas descrições, tá? No roteiro, principalmente junto com a agenda de dividendos, vai estar lá o macro, né? O cenário macro. Vamos para ele. Vou aqui postar para vocês o disclaimer rapidinho e vamos comentar sobre esse cenário, pessoal. Tem várias coisas que fizeram preço durante esse segundo semestre. Nós tivemos ali primeiro, né, inflação e taxa de juros acompanhando aqui no Brasil subindo, tá? E no mundo desenvolvido também a inflação começou a ganhar tração. Então, em um momento onde a nossa inflação já deu o ar das graças alguns meses antes, no mundo desenvolvido também começou a dar o ar das graças e ser o principal foco ali de política monetária. Tá? Então, o Fed acelerou, o Banco Central já estava acelerando. Tá? Qual que é a problemática que eu vi nesse segundo semestre, pessoal? É que enquanto nós tivemos o dólar caindo no mundo inteiro, durante a pandemia do ano passado e o começo desse ano de 2020, nós, no câmbio, tivemos problemas em depreciar o dólar aqui, em valorizar o real, devido aos nossos ruídos políticos. Tá? Devido à nossa problemática doméstica. E agora que o dólar ganha força no mundo, graças a uma política mais forte, mais fechada, mais contracionista monetária, a gente continuou, já estamos ainda, né, com dólar em patamares azedos. Isso é muito preocupante, porque a nossa economia é muito indexada, né? Todas as cestas básicas, aí os produtos são dolarizados em sua grande maioria, e a gente sofre com uma inflação, que o BC tem pouca força ali, né? A taxa de juros, sim, vai frear a economia em algum momento, mas pode trazer a gente para recessão. Recessão, que é a palavra que já apareceu, tá na semana retrasada, a recessão técnica, tá? Muito ocasionada também por fortes chuvas, depois fortes secas e frio para chuchu desse ano. Então a agricultura, o agro, teve um ano bem desafiador, tá? Então puxou para baixo um pouquinho esse PIB, por isso é o grande diferencial dessa recessão técnica. Mas é importante colocar, o nosso macro, pessoal, é muito simplista para conter a inflação quando e se o dólar está forte. Então eu coloco para vocês, começo aqui com payroll, taxa de desemprego, política monetária, um negócio bem poluidão aqui para vocês, que é simplesmente para dizer, pessoal, quais são os indicadores macro que os norte-americanos virtuam ali para encontrar, para saber se a inflação está alta ou se a economia está pujante, tá? E aqui eu começo com o payroll. Então, sextas-feiras, pessoal, são importantes, tá? E eu acho que cada vez mais o que vai fazer preço no Brasil é os Estados Unidos. É a política monetária norte-americana. Não vai ser eleições, não vai ser mais PEC dos precatórios, ou Brasília, por assim dizer, tá bom? Porque isso já foi colocado no preço 102, 101 mil, já estava ali, já precificou o furo do teto, já precificou Lula Bolsonaro, ainda não precificou uma terceira via, se crescer, tá? Se houver uma terceira via, será uma novidade, bolsa para cima, tá? Mas a gente não tem ainda expectativa que de fato venha a ter, tá? Essa tal terceira via. Então, o que vai fazer preço para mim é como é que está o payroll, quantas vagas de empregos foram criadas, que é o payroll sexta-feira, taxa de desemprego, como é que está por lá, porque quanto mais aquecida a economia, mais próxima do pleno emprego, mais combustível, mais justificativa no caso, o Banco Central americano tende a apertar a política monetária, de acelerar o tapering. O que é o tapering, pessoal? Eles estavam parando ou diminuindo a recompra de títulos podres, o quantitative easing, né, que iniciou em 2008 praticamente, eles estavam diminuindo a quantidade comprada por mês. Tá? Eram bilhões, e agora eles estão diminuindo em 15 bi por mês. A cada mês diminui-se 15 bi de compra, ou seja, o Banco Central está tirando um pouco a sua força da economia, tirando a liquidez, o dinheiro em circulação. Opa, não vou mais recomprar esses títulos em 15 bi. Tá? Isso gerou uma programação do término do tapering, da parada total dessa recompra, lá em agosto, setembro do ano que vem. Porém, recentemente, há menos de um mês, houve aí um boato de que eles iriam dobrar.
em vez de parar, diminuir de 15 em 15, opa, vai vir para 30, tá? E essa semana o mercado está com a expectativa da confirmação de que eles vão diminuir em 30 bi a recompra mensal, tá? Diminuindo a recompra mensal, isso quer dizer, pessoal, eles estão apertando mais a política monetária, o que gera mais agilidade para aumento de taxa de juros ano que vem. E já teve aqui integrantes do Fed dizendo que vai ter dois aumentos de taxa de juros já contratados para o ano que vem, e o tapering, que se vier de 30 em 30 bi, terminará em maio, março, abril ali do ano que vem. Então não mais no segundo semestre, e sim no primeiro semestre. Tá? Isso gerou um desconforto, principalmente nos mercados emergentes. Tá? Então ficar de olho na política monetária americana, de olho também em Omicron. Tá? Ela pode fazer muito preço em commodities, importantíssimo. Tá? E a gente tem essa dicotomia, pessoal. Política monetária americana apertando, dólar mais forte, tá? E agora a gente não teve a oportunidade de baixar o dólar, ele continuou alto mesmo quando os Estados Unidos ainda tinha uma política expansionista, tá? E o dólar estava fraco no mundo inteiro. Agora não, pessoal, agora o dólar está começando a se fortalecer. Eu vou trazer o gráfico do Dixie, né, do dólar, índice da moeda americana, como subiu bastante. Então, não culpem o Brasil, vamos dizer assim, né? Culpem sim, né? A gente tem que sempre culpar a gente, né? Mas o momento de 3 meses para cá, o dólar tem se fortalecido no mundo, não é só no Brasil. Tá? Então, todos os emergentes estão sofrendo com isso, com inflação, devido à moeda americana estar subindo. As exportações estão voando, show de bola. A balança comercial de todos os emergentes que exportam commodities, principalmente, está voando, tá? Com esse câmbio super desvalorizado, né? O dólar se fortalecendo. O problema, tá, é a nossa economia doméstica, que começa a ficar em frangalhos, porque o BC está subindo taxa de juros, contraindo nossa economia e já tem até recessão técnica. Petróleo, pessoal, há a expectativa de manutenção dessa leve alta até os $79. Então não sei se o Goldman Sachs vai acertar os 90, vou trazer o gráfico do petróleo. Eu tenho 79 como preço teto, tá? Porque há essa expectativa, se Omicron não fizer muito estardalhaço nas economias. Por hora, a Europa é a que mais sofre, tá? Com pontuais medidas de lockdown, passaporte vacinal. Então, nada de novo ou nada de muito abrupto, tá? Então, não acho que vai fazer preço de certa maneira consistente. Pode fazer um ou outro dia ali, se tiver algum noticiário mais pesado, mas por hora a Omicron vai passando pelo radar, tá certo? E trazendo para as commodities outros vieses. Não tem mais o viés Omicron como foi especificamente na sexta-feira da descoberta, tá? Minério de ferro está chegando aos $118. Vou passar também o gráfico, acho que graficamente fica mais fácil de explicar. Então, petróleo e minério de ferro, pessoal, estabilizando, na minha opinião, tá? Chegando próximo de preços tetos, tá? E as economias mundiais mais fortes estão preocupadas mais com a inflação do que crescimento. A expectativa não é de crescimento dos preços de commodities para 2022, tá bom? Devido a ao principal foco dos mercados já desenvolvidos em conter a inflação e não de fato em crescer, tá? Macro dos Estados Unidos, então tapering dobrando. Essa semana, pessoal, diversos bancos centrais vão se reunir, então é importantíssimo a gente ficar com o radar ligado, tá? Caso venha um comentário, caso um CPI, um PCI, né? O CPI e o PCI, que são os dois indicadores de inflação norte-americanas, arrefeça, show de bola, força para os emergentes. Quanto mais dados econômicos ruins dos Estados Unidos, de crescimento, de abertura de vagas de emprego, de desemprego, se vier ruim esses dados, força para as bolsas emergentes, força para o Brasil. Tá? Se vier economia forte nos Estados Unidos, desemprego em queda, pedido de auxílio-desemprego em queda, tudo em queda, tá? E economia forte, pois bem, a inflação vai ser o principal foco do Powell, do Fed, então logo aí eles vão tentar acelerar cada vez mais essa política monetária contracionista, tá? Macro nosso, pessoal, a inflação começa a aliviar um pouco, então como eu falei, a taxa de juros não necessariamente tem força para conter a inflação de preços, né? A inflação de oferta, mas com certeza tem força para conter a inflação de demanda. Começa a ficar caro as coisas e o acesso ao dinheiro fica um pouco mais complexo, né? Uma das ferramentas para se conter a inflação, pessoal, é o aumento da taxa de juros. A outra é aumento do compulsório, né? Aquela porcentagem que o BC obriga os bancos a segurar de cada novo depósito feito por clientes, tá certo?
Tem também outras duas ferramentas, mas mais importante para nós por hora, pessoal, que está fazendo preço é a Selic. Tá? Então ela já começa a dar algum tipo aqui de sinal. No Brasil, tá? Segundo uma palestra que eu assisti no TC da Fernanda Mansano, a política monetária tem um efeito tardio de 6 meses. Então, se nós voltarmos aí para julho, agosto, quando começou o aperto, então dezembro é para se começar a ter resultados da política econômica mais contracionista. Pois bem, já começamos a ter pelo menos uma inflação chegando a um platô, tá? Dezembro não é conhecido por ter um arrefecimento inflacionário, maio é. Então acho que até maio o Banco Central deve ter aí, depois desses aumentos mais abruptos, a sua meta, se não atingida, pelo menos já convergindo para ela, a inflação caindo para os 5, que é o teto, né? Por enquanto é o teto da inflação para 2022. Então, legal, porque a inflação arrefeceu. Ruim, pessoal, porque tem sempre um gap. Tá? Quando quiser aquecer a economia, quando o problema principal não for inflação e for crescimento econômico, vai demorar para crescer um pouquinho também. Tá? Aqui no Brasil, 6 meses, segundo a Fernanda Mansano, Estados Unidos, 2 meses. Tá? Política monetária. Agora vamos para a nossa newsletter do Scanner da Bolsa. Tá? Quais são os principais ativos, pessoal? Hashtags, tá? Encabeça aqui Tesla, Embraer, JBS, Marfrig, São Martinho e Telefônica Brasil, a Vivid, que além do price action tem também o dividendo. Tá bom, pessoal? Todas essas ações foram selecionadas de maneira automatizada, utilizando volatilidade intrínseca, tá? IFR e média de 200. Então tem ali alguns filtros. Legal pra caramba. Essa newsletter, pessoal, é semanal. A gente entrega para você gratuitamente. O link vai estar na descrição. Tá? Em todos os vídeos o link está na descrição. Tá? Agora chegando para as maiores altas e baixas setoriais, para onde o dinheiro está indo, né, pessoal? Bom, o que eu acho legal? Olhar o semanal. Tá? Como é que tá o semanal? Índice imobiliário, 5% de alta semana passada, tá bom, pessoal? Hoje é dia 13, semana do dia 7 em diante, tá? E índice de materiais básicos subindo junto, tá? Então, índice de materiais básicos subindo, bolsa sobe, tá, pessoal? Não tem jeito de segurar. O que não está subindo muito ainda é o financeiro. Tá? Então, grande destaque para o imobiliário, pessoal. Porém, o imobiliário tem um macro horrível para o ano que vem. Então, é um repique de alta, na minha opinião, o imobiliário. Quando a gente vai para o mensal, tá? Nós estamos aí na primeira quinzena ainda a ser contabilizado. O imobiliário vai bem, o índice de materiais básicos vai muito bem de novo. Tá? No ano, quem sobe? Índice de materiais básicos somente. Imobiliário é o que mais cai, só se recuperou um pouquinho. Então é importante colocar para vocês, índice de materiais básicos tem uma vida um pouquinho mais longa, de alta, na minha opinião. Já o índice imobiliário é um repique, não deve estar ali no norte. Tá? O que eu acho legal é que nós tivemos aqui todo mundo subindo, bacana, maravilha. Tá? Vamos ver para o mês que vem, janeirão, primeiro mês de 2022, quem que vai sobreviver. Na minha opinião, a dança do dinheiro vai para o setor financeiro, vai para o setor de utilidade pública com menos risco de crise hídrica, quem não tiver, empresas que não dependem tanto de geração de energia elétrica ou de saneamento, então as outras distribuidoras, transmissoras, tá? Concessões públicas também vão se dar bem. Essa é a minha toada aí para esse primeiro trimestre de 2022 e venho falando para vocês há um bom tempo. Market Breadth. Então o que nós temos aqui, pessoal? Importante colocar, tá? Já temos 43% das ações do Ibovespa negociando acima da média de 20%. Tá? Então, lembra quando estava 20%? E eu colocava nesse gráfico e falava, pessoal, 20%, deixa eu tirar o zoom. 20%, tá? Que é essa faixa aqui, é o desconto. É quando a bolsa está descontada, segundo esse nosso indicador aqui do scanner da bolsa, que é fantástico. Tá? Quando chega aos 40%, é o oposto. Tá? Tá no meio do caminho ou já é uma resistência. Tá? Quando que de fato é para rebalancear via, né, este gráfico aqui, automatizado de média, 60%. Então, quando 60% das ações do Ibovespa estiverem negociando acima da média de 20%, acho que está chegando ao topo. Tá? Quando 40% estiver, como é o caso atual, meio do caminho. Então, o risco, parabéns para quem tomou o risco aqui embaixo, nos 20%. E ó, ficou um bom tempo. Ficou do dia 2 de julho, 16 de agosto, 28 de setembro, 11 de novembro, batendo esses 20, sem andar, tá? Você não tomou um super loss, mas ficou ali perambulando. Enquanto que o gráfico, pessoal, a gente percebe que teve queda, tá? Teve uma queda deste começo aqui, ó. Tá? Teve esta queda aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Boom. Tá? Essa foi
eu aumentar. Não, aqui. Essa foi a queda, tá? Enquanto o Ibovespa esteve muito sobrevendido. Tá? Então, estatística, pessoal, tá? Não faz preço. Percebam que quando chegou a 20% aqui, foi os mesmos 20 de quando chegou aqui, ó. Tá? Deixa eu levar aqui, ó. Tá? E aqui foi legal, foi pontual. Tá? Da mesma maneira, vou tirar essas rabisqueiras. Da mesma maneira, quando chegou a 20 aqui, ó, marcou fundo. Tá? Neste momento, chegou a 20 de novo e não correspondeu. Tá? Então, quero dizer que sim. O que faz preço de verdade, na minha opinião, pessoal? Macro. Tá? Aqui, estou falando em julho. Aqui tem Selic subindo, inflação subindo e inflação não só subindo aqui, mas no mundo. Logo, expectativa de aperto monetário no mundo desenvolvido, dólar forte. Então, macro aqui, nesse último retângulo, era muito mais desfavorável do que nos outros dois. Então, quando o macro está a favor, automatizar estatística é interessantíssimo, pessoal. Múltiplos, interessantíssimos. Quando o macro não está, não adianta, tá? Porque macro gera fluxo financeiro que faz tendência. E a tendência esmaga análise técnica, fundamentalista. Vocês estão vendo aí, tá? Então, macro é muito importante a gente ter essa sensibilidade, tá? Espero ter trazido para vocês essa expectativa. Ótima newsletter, sim, mas também erra. Por quê, pessoal? Essa newsletter é estatística, tá? Serve agora para olhar, na minha opinião, como o macro é de queda, tá? Serve para olhar a parte superior aqui, ó. Opa, se chegar nos 60%, esse gráfico do market breadth quer dizer que chegamos a um topo, na minha opinião. Os 40, próximo, tá? Candidato também, tá? Candidato também. Quando o macro estiver positivo, a gente volta a olhar os 20%, que é o timing ideal, tá? Foi o timing ideal e deve ser o timing ideal. Agora que o mercado está em queda, vamos olhar para resistências e não para suportes, certo? Beleza, pessoal? Então eu passo essa primeira parte e vou direto para os gráficos. Vamos dar uma olhadinha no petróleo, tá? Então, petróleo tipo Brent, tá? Vou dar uma olhadinha aqui para vocês, deixa eu trazer, tá? Então, eu considero que ele tem suportes em 71,11, deixa eu pôr aqui, 71,11, e 65,24, tá? Já tocou aqui no 65,24 e o meu alvo, pessoal, não é os 90 igual do Goldman Sachs, tá? Embora eu entenda que há possibilidade gráfica, né, técnica de chegar lá nos 87,90. Tá? Eu só não tenho isso. Vamos colocar para 2021, tá? Porque o IFR está chegando próximo dos 50, então deixa eu pegar o meu point of fix. Chegando próximo dos 50, tá? Depois de ficar sobrecomprado, show de bola, arrefeceu, respeitou. Aqui quando esteve sobrevendido também respeitou. Aqui sobrevendido também respeitou, tá? Eu acho que o petróleo vai lateralizar no 79 ao 71, tá? Essa faixa de preço, quiçá voltar para os 65,24. Não tenho expectativa dos 90, tá bom, pessoal? Para o nosso Natal querido. Posso estar errado, eu vou sempre atualizando semanalmente para vocês. Então, petróleo, pessoal, lateralização até os 79,29. Há um upside, logo, há um upside para mim, cenário base do fechamento agora, de 6% máximo até o Natal. Tá? Então, isso quer dizer que as ações, vou falar da Petrobras, vou falar da Petrobras aqui, pessoal, trazer para vocês a ADR da Petro. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Petrobras, querida. Isso aqui, ó. Então, a ADR da Petrobras, super consolidada, super, hiper, triper consolidada. Tá? Então, eu vejo ela com o alvo chegando próximo do momento atual. Tá? Chegando próximo do momento atual. Tá? Podendo ir no máximo aos 14,29, 14,48. Tá? Vou falar da Vale também, mas antes vamos para a Petrobras 4, pessoal. Meu alvo está um pouquinho mais comedido, né? 30,69. Tá? 30,69 é o primeiro alvo. Tá? Acho que ela vai bem devagarzinho, não tenho pressa, mas ainda vai caminhar para esses 30,69 mínimo, tá bom, pessoal? Tá? Mínimo, máximo 38,83, mas ainda assim, mais uma pernadinha de alta, é isso que eu espero, tá? A Petrobras está chegando no sobrevenda,
chegando no sobrevenda. Tá? Então, creio que sim, vai ter mais uma pernadinha de alta para os 30 e 69, essa é a expectativa. Certo, pessoal? Essa é a expectativa. Bom, a minério de ferro, esse gráfico, vocês estão cansados de ver, né? Espero ter gerado valor para vocês, sempre falo isso, tá? O minério de ferro também, pessoal, está chegando em um momento de lateralização. Vejam o IFR também já no cinquentinha, tá? Na meiuca aqui, tá? E os preços, de fato, caminharam para o 118. Então, lembra que eu falei para vocês? Região de armazenamento, aqui de estoque, tá? E região de venda. Opa, não quero mais, tá caro, tá certo? Qual que é a parte positiva aqui para as commodities em geral, mas principalmente para o minério de ferro, pessoal? O governo chinês deu a ideia de que vai se preocupar com a economia, crescimento econômico, e que vai ser expansionista. Não tem nenhuma amarra para ser contracionista. Então, enquanto o mundo ocidental tenta fechar ali a política monetária para segurar a inflação, a China parece que quer inflação, parece que quer crescimento, tá? Não quer yuan forte, quer yuan fraco, tá? Então, isso foi positivo para o minério de ferro. Tá? Acho que o 118 e o 128 são o norte, está muito próximo. E aí sim, chegando lá, pessoal, a lateralização deve encarar no minério de ferro. Ficar entre 105, 118, o 78, 118, tá? Acredito que a gente vai ter um arrefecimento da mesma maneira que tivemos aqui, ó, nesse retângulo, tá? Então, um gráfico bem retangular, sem tendência, certo? É isso que eu imagino entre esses dois polos de volume de negociação, tá bom? Pessoal, com isso, tá? Eu pego a Vale também na ADR, tá? E vejo que a Vale já encara aqui uma resistência e deve ficar, na minha opinião, até o final do ano entre 14 e 12, tá? 14,10, 12,46. Essa ADR, que também chega aqui nos 50%, tá? Do IFR. Então, pessoal, o momento, o rush natalino me parece que vai chegando às suas expectativas, tá? Qual a problemática para nós emergentes, pessoal? É esse cara aqui, ó, tá? Então, durante a queda que perdurou de março de 2020 até maio de 2021, pessoal, o nosso dólar aqui não caiu. No mundo inteiro, no dólar index, né, que é esse DXY, caiu. Aqui no Brasil não, tá? E agora ele sobe desde maio de 2021, tá? E a inflação nossa acelera desde então, não tenham dúvidas, tá? Então é um problema para nós emergentes do Brasil, mas para todos os outros também, tá? E aqui, veja, é difícil vender dólar agora, pessoal, mesmo com subida de taxa de juros. Então o BC vai ter que ser muito cauteloso, na minha opinião, tá? A dólar segue aí para os 5,79, 2,5, tá? Com os suportes sendo cada vez mais deixados aqui no 5,638,5, tá? Difícil, chato falar isso, pessoal, mas vejam, né? Tendência. Ele fica sobrecomprado, volta para os 50%. Deve estar arrumando para sobrecompra de novo, tá? Volta para os 50%, sobrecompra. A partir desse momento aqui, ó, que rompeu, já utilizou o 50, tá? Estamos falando dessa região aqui, ó. Já virou para tendência de alta, tá? Legal, um pouquinho de análise técnica para vocês. Índice, pessoal, também acho que dólar sobe, índice sobe, tá? Porque acredito que as commodities ainda vão ter mais um pouquinho de alta, não uma alta consistente para o ano inteiro, uma alta de um mês, vai até o fim de janeiro aí máximo, tá certo? Então, sim, o nosso índice também, pessoal, chegando aqui em 50%, tá? Coloquei até um alarme ali. O ponto que eu escolhi hoje no Morning Call funcionou. Só o alvo, que ainda é 109,860. E o final, pessoal, 111,250, tá? E tem uma rebarba do 112,425. Mas entre 111,250, 109,860, 112,425, para mim é o fim do rush natalino, tá? Eu falava isso para vocês desde o começo. Se eu vou estar certo ou não, a gente tem aí poucos pregões para decidir, tá? E cada vez mais claro, fechando o vídeo aqui, pessoal, setorização da bolsa, tá? 2022 tem alguns setores específicos aí que estão já sendo aportados agora, tá? Então a graça é acumular nesse momento mais estressante, tá? Para tentar navegar um 2022 mais tranquilo. Eu diria utilidade pública, setor financeiro, seguradoras, tá? E depois, se você quiser dar uma pimentada, saúde, tá? O setor de saúde também tem empresas interessantes, tá? Sofreram bastante com a sinistralidade da pandemia, podem agora performar bem em 2022 se
a gente não tiver mais problema com o Covid. Pessoal, é isso. O primeiro link aqui de baixo, pessoal, é a minha carteira. Sigam a minha carteira, tá? Baixem também a newsletter. Se você seguir minha carteira, você ganha a newsletter de presente, tá? Então, isso é interessante pra caramba. Ganha cupom no meu curso de presente. Então, faço questão de fazer o merchan, porque minha carteira, pessoal, tá tendo vídeo todos os dias e lutando aí com trades e investimentos de longo prazo para conseguir ganhar dinheiro também em renda variável em 2022. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.